Alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo para vocês de matemática, e agora nós vamos ver adição e subtração de polinômios. O que seria um polinômio? Vem comigo para você entender. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fernando Valdas, pode procurar lá no Instagram ou no LinkedIn, ok? Vamos embora. Polinômio, galera. Vou pegar a caixinha aqui. Vamos lá. Adição e subtração de polinômios. Por exemplo, quando eu tenho 4L, quando se tem um termo, ele é chamado de polinômio. Perfeito? Quando nós temos dois termos, aqui é 6 vezes H, quando nós temos dois termos, coloquei aqui risquinho aqui porque está repetindo o que está escrito em cima. Quando nós temos dois termos, isto aqui é chamado de binômio. Agora, reparem bem, quando nós temos três termos, quando nós temos trinômio, quando nós temos, deixa eu voltar aqui, ficou feio. E quando nós temos, se eu tenho mais termos, isto é chamado de polinômio. Então, acima de 3 termos, nós temos um polinômio. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Imagine o seguinte, eu tenho uma equação de x elevado ao quadrado mais 3 vezes x menos 1. Vamos imaginar um valor para x. Eu vou imaginar que o valor de x, por exemplo, poderia ser o número 1. Vai apagar. Vou colocar x como se fosse 1. Beleza? Então, se meu x fosse 1, repetindo, elevado ao quadrado, mais 3 vezes 1, que eu estou colocando x como se fosse 1, menos 1, essa equação seria quanto? 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 menos 1, 3. Essa equação, o resultado dela seria 3. Porém, eu defini que o meu x ele seria igual a 1. Beleza? Definição de x, nesse exemplo aqui, eu coloquei e defini o meu x igual a 1. Só que vai ter situações que nós não vamos definir, nós vamos encontrar o número x. Agora, quanto seria essa soma abaixo? Pessoal, repare para você ver o seguinte. Aqui nós temos um 5 que multiplica x. E aqui nós temos um 2 que multiplica x. Então, esta multiplicação de 5 vezes o x é como se fosse contado o 5. É como se fosse contado o x 5 vezes. Então, vou colocar aqui, ó, x mais 2x mais 3x mais 4x mais 5x. Perfeito? Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vou colorir aqui de amarelo, colocar amarelo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5x. Beleza?
E o 2x? Isso aqui seria o quê? É como se fosse x mais x. A soma dessas duas situações, desses dois binômios, seria quanto? Seria eu contar a minha quantidade de x. Quantos x que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse resultado aqui seria igual a 7x. Aqui eu fiz bem didático para você entender de onde surge o resultado do valor x. Lógico que para aquelas pessoas que têm mais expertise, já estão mais habituadas, não precisa de fazer essa quantidade de x igual eu fiz. Só fiz para te explicar didaticamente. Agora nós vamos avançar um pouco mais rápido e de uma maneira mais direta, beleza? Vem comigo. Então, como eu faço essa soma e essa subtração desses polinômios? Vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar a canetinha marca-texto. Canetinha marca-texto, show. Reparem que eu tenho números diferentes, porém letras e expoentes iguais. Aqui é propriedade potência. Por exemplo, tem x ao quadrado, ou perdão, y ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. Isso aqui eu poderia resolver da seguinte forma. Vou resolver aqui bem didático para você entender como funciona. Depois isso aqui é direto. Isso aqui eu poderia resolver da seguinte forma. É como se eu separasse. Vou pegar uma outra canetinha aqui, ó. Caneta verde. Aqui são a minha letra relacionada aos meus expoentes e aqui são os meus números. Beleza? Então aqui eu poderia resolver da seguinte forma. Por exemplo, pegar aqui canetinha verde. 2 menos 4 mais 10. Isso aqui me daria quanto? Isso aqui me daria 2 menos 4 seria menos 2. Mais 10 seria o resultado de 8. Ok? E o meu y? Pô, o meu y, propriedade potência, né? Como aqui eu tenho somente adição e subtração, a potência aqui ela é a mesma, se mantém. Então, o meu y seria y elevado ao quadrado. Ok? O resultado dessa equação seria 8y ao quadrado. Tranquilo? Agora, olha para você ver esse exemplo abaixo. Esse exemplo abaixo aqui, ó. Vou pegar a canetinha marca-texto. Eu tenho aqui x e y igual, x e y igual. Aqui eu já vou fazer direto, gente. Porque aqui eu só fiz para explicar. Agora aqui já vai ser direto. Menos 5xy mais 9xy. Isso me daria quanto? Menos 5 mais 9 vai me dar um resultado de 4 positivo. Xy. Porque se o xy é comum para todos, eu mantenho ele. Ok? Agora olha para você ver essa daqui, ó. 3a ao quadrado menos 7a ao quadrado sobre 4 e sobre 10. Ih, professor, agora o senhor já está começando a complicar esse trem, cara. Como que eu faço isso? Lembra de fração? Em fração, quando nós temos subtração nós temos numeradores e denominadores. Quando nós temos denominadores diferentes, nós tiramos o MMC.
Então, o MMC de 4 e 10, ele vai ser 20. Beleza? Agora, olha para você ver. 20 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 3 vai me dar quanto? 15. 15 vezes quadrado. Ok? 20 dividido por 10 vai dar quanto? 2. 2 vezes menos 7 vai dar quanto? Vai dar quanto? Menos 14a ao quadrado. Porque o a aqui está multiplicando o 7, então quando eu faço isso aqui, como eu expliquei, o a acompanha. Denominador igual. Perfeito? Este quadrado ao quadrado 14 ao quadrado. Base iguais, a base, vou subtrair os números, né? A base aqui é igual. 15 menos 4 vai ser 1. Então, o resultado de a ao quadrado sobre 20. Pô, professor, é 1 vezes a ao quadrado. Ok, mas se eu pegar 1 aqui, vezes a vai dar o próprio a ao quadrado. Então não precisa de colocar 1 aqui. Perfeito? Continuando, vamos lá. 3x ao quadrado menos 7y ao quadrado. Aí eu abri um parênteses aqui. Y ao quadrado menos x ao quadrado, quanto daria isso? Pessoal, quando eu não tenho nada aqui, ó, depois do parênteses, é como se eu tivesse o número 1 aqui. Beleza? E aqui, nesse caso, eu faço a distributiva. O que seria a distributiva? Seria a multiplicação desse menos 1 com esse cara e esse menos 1 com esse cara aqui. Então, isso aqui ficaria como? Ficaria 3x ao quadrado menos 7y ao quadrado menos 1 vezes y ao quadrado vai dar o quê? Vai dar y menos y ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos com menos vai dar mais x ao quadrado. Ok? Agora, olha para você ver. Vou pegar a caneta marca-texto aqui, ó. Nós temos aqui o y ao quadrado. Beleza? E também nós temos o x ao quadrado. Ok? Como que fica essa equação? Vai ficar lembrando que quando eu não tenho nada aqui, é como se fosse 1. Beleza? 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Então aqui, ó, 3 mais 1 vai dar 4x ao quadrado. Menos 8y ao quadrado menos 1y ao quadrado vai ser menos 8y ao quadrado. Então, este aqui é o resultado deste polinômio. Pessoal, essa aula é bem mais tranquila, né? Para aquela pessoa que já sabe isso, é muito fácil. Mas para quem não sabe, não entendeu, teve alguma dúvida, reveja o vídeo, volta de novo. Se tiver dúvida ainda, reveja de novo, faça as observações e comece a praticar um pouquinho nos exercícios para você não errar questões dessa.
Porque você vai ver que tem muitas questões dessas quando a equação é mais extensa, se erra por falta de treinamento. Então, vá lá, acesse os exercícios, está aqui abaixo. Eu vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.